Momoshiki é na verdade Shibai Otsutsuki, uma reviravolta na trama que pode mudar completamente a trajetória da história, explicando alguns eventos misteriosos e respondendo a muitas perguntas. O personagem mais intrigante que está desaparecido há muito tempo pode em breve fazer um retorno como o próprio deus Otsutsuki. Agora você pode achar essa teoria muito plausível ou extremamente forçada, mas faz muito sentido, considerando os desenvolvimentos recentes da história. Então vamos entender o iceberg de Shibai e como o renomado deus Otsutsuki estava disfarçado como um caçador de Otsutsukis todo esse tempo. Seria entediante para o mestre de jogos apenas assistir ao jogo que ele criou. Essa afirmação se alinha perfeitamente com a situação de Shibai na história de Boruto. A introdução da onipotência e do Shinjutsu elevou os deuses desse universo a um nível muito acima, tornando-os fortes demais para serem derrotados. A razão pela qual estou me referindo a eles como múltiplos é porque na história de Boruto já foi confirmada a existência de mais de um deus Otsutsuki. Algo ainda mais impressionante foi a revelação de Kami Otsutsuki, que parece ter criado todo o universo de Naruto. Mas também foi mencionado que ele pertencia a um mundo que não existe mais, o que significa que algo aconteceu com o universo original de Kami, que o forçou a criar esse novo. E dentro desse novo universo nasceu os Otsutsukis, que um dia atingiria a divindade e o poder da onipotência. Mas esse pico mais alto de existência que Shibai alcançou, certamente deve ter tornado sua vida monótona. Mesmo com uma entidade espiritual que pode literalmente fazer qualquer coisa, todo o cosmos está conectado a ele através do chakra, então não seria difícil para ele fazer qualquer coisa acontecer apenas para sua própria satisfação. Mas dificilmente haveria algo que pudesse divertir alguém depois de alcançar um estado semelhante a um santo. Em outras palavras, Shibai criou todo o jogo de universo de Naruto, planejando os eventos menores. Mas como dizem, um mestre de jogos eventualmente ficaria entediado depois de assistir ao seu próprio jogo milhares de vezes. E é aqui que o deus Otsutsuki pode ter decidido se tornar um personagem jogável. Momoshiki, aquele que conquistou o corpo de Boruto, poderia ser ninguém menos que o próprio Shibai. Então vamos começar pelo começo. Os chifres de Boruto em sua forma de Otsutsuki não se parecem em nada com o de Momoshiki, mas sim com o chifre do deus Otsutsuki. Em segundo lugar, Boruto e Shibai parecem possuir o jutsu divino jogando o mesmo olho. Essas foram as primeiras pistas indicando que existe alguma conexão entre os dois personagens. As teorias sobre a reencarnação e o escolhido atraíram muitos fãs, mas à medida que mergulhamos mais fundo no iceberg, algo interessante é revelado, o que é realmente muito difícil de ignorar. Primeiro, observe Momoshiki antes e depois de se tornar uma alma. Como você pode ver, a forma de seus chifres mudou, mas isso é provavelmente devido à sua fusão com Kinshiki e a perda de seus chifres, que mais tarde foram destruídos pelo gigante Rasengan. Mas e se eu dissesse que essa divergência é uma prova do disfarce de Shibai como Momoshiki? O impacto do gigantesco Rasengan quebrando os chifres de Momoshiki parece um pouco suspeito, pois ele deveria tê-los regenerado quando se tornou uma alma, assim como a alma de Ishiki não estava ferida e machucada quando apareceu para dar sua mensagem a Code. A questão com a alma de Momoshiki é que ela não apenas retornou, mas foi capaz de implantar um karma em Boruto. Nenhuma outra alma de Otsutsuki foi capaz de fazer isso. E olhando como o monstro foi capaz de usar uma nova habilidade após se tornar um espírito, isso parece ainda mais suspeito. Estou falando sobre o poder de parar o tempo. Momoshiki antes da morte nunca usou essa habilidade, mas uma vez que retornou como espírito, surpreendentemente desbloqueou o poder de manipular o tempo. Então, e se a alma de Momoshiki for na verdade Shibai Otsutsuki disfarçado? Ao mergulhar na próxima camada do iceberg, revelamos coisas ainda mais malucas para apoiar essa possibilidade. Por exemplo, o verdadeiro Momoshiki nunca tocou Boruto. Foi o espírito que lhe deu o karma. Além disso, a entidade nunca usou nenhum dos poderes de Momoshiki sempre que tomou o controle do corpo, o que pode ser classificado como outra pista, indicando que ele pode ser uma pessoa completamente diferente. Já vimos Kawaki usar os poderes de Ishiki com a ajuda do karma, então não faz sentido que Boruto não consiga usar nenhuma das habilidades de Momoshiki. As chances são de que o deus Otsutsuki esteja disfarçado como um monstro apenas para testemunhar a emoção e diversão da vida de Boruto, algo que ele nunca poderia ter experimentado do ponto de vista de uma terceira pessoa
dentro de seu domínio. Já sabemos que existe algum domínio dos deuses em Boruto, como evidenciado pelo título do capítulo 75. Shibai deve ter descido ao mundo mortal assim que viu o primeiro humano matar um Otsutsuki, e foi aí que ele decidiu aparecer de uma direção completamente diferente, apenas para dar o karma a Boruto. O conhecimento único do Shinjutsu também deixa claro que ele sabe muito sobre as profundezas do seu clã, algo que é muito difícil de compreender, como um mecanismo exato por trás da onipotência e até o momento em que isso aconteceu. Os Otsutsuki são imunes a esse poder. Então, como Momoshiki foi capaz de concluir que isso ocorreu? Mesmo Kawaki e Boruto eram Otsutsuki nesse momento, mas eles não conseguiram perceber essa mudança na realidade. Além disso, Momoshiki nos forneceu uma explicação completa, como se ele fosse o próprio deus Otsutsuki. Além disso, o significado do nome Shibai se revela como uma peça ou performance dramática, o que pode ser uma indicação do que ele tem feito com Boruto todo esse tempo. Então, isso se tornou o único entretenimento para um deus Otsutsuki brincar com o destino de um mortal. Ele poderia estar silenciosamente desempenhando o papel de Momoshiki para influenciar a vida de Boruto, apenas para torná-la mais interessante, reiterando como um mestre de jogos se divertia com seu próprio jogo. Isso nos leva ao Jogan, o dispositivo de trama mais importante. Se a entidade dentro de Boruto não for Momoshiki, mas Shibai, como isso afetaria o Jogan? Bom, se você acompanhou meus vídeos anteriores, deve saber por que alguns eventos do anime, como Boruto recebendo o karma, ou algumas outras cenas, são diferentes dos eventos do mangá. Em essência, Kishimoto usou o anime para incorporar sua construção de mundo na história. Conceitos como o Jogan e o reino de Chakra de Momoshiki não foram finalizados durante os estágios iniciais do mangá, razão pela qual algumas cenas são mostradas de maneira diferente no anime. Agora, falando sobre esse reino de Chakra que está ausente no mangá, não parece ser como um plano de existência superior, que foi chamado de lar de Shibai por Amado. Mas se Kishimoto tivesse encontrado uma maneira melhor de preparar a revelação da verdadeira identidade de Momoshiki. Por isso, ele instruiu a equipe do anime a retratar o local onde Boruto recebe o karma como uma dimensão misteriosa. Isso leva a uma reviravolta impressionante na trama quando a entidade dentro de Boruto se revela como um deus Otsutsuki. Agora eu sei, você deve estar se perguntando algumas coisas. Se na verdade é Shibai dentro de Boruto e não Momoshiki, por que Boruto não acessa poderes divinos sempre que o karma é ativado? Bom, como eu disse antes, Shibai está tratando tudo isso como uma forma de diversão. Por isso ele deliberadamente enfraqueceu a si mesmo para jogar suas cartas da maneira certa. Outra pista de que é realmente o deus Otsutsuki pode ser rastreada até o momento em que ele enganou Boruto. Momoshiki disse que usou seu DNA para compensar os órgãos perdidos de Boruto, mas na realidade foi Shibai quem fez isso com o poder da onipotência para continuar assistindo a um interessante jogo do destino. Quais são as chances de um Otsutsuki hospedeiro curar seu receptáculo daquela maneira? Não consigo imaginar Ishiki fazendo algo semelhante com os seus receptáculos. Então, como Momoshiki conseguiu fazer isso? Bom, isso mais uma vez prova que é uma performance dramática do deus Otsutsuki. Tudo pelo bem da diversão. Mas, e se eu dissesse que a razão por trás do disfarce de Shibai poderia ser maior do que mero entretenimento? O mangá Samurai 8 de Kishimoto nos dá algumas pistas sólidas para considerar essa possibilidade como algo plausível. É uma história ambientada em um universo futurista, onde samurais são poderosos guerreiros cibernéticos que protegem a galáxia. Foi uma fusão da cultura tradicional japonesa com a ciência moderna. Mas Kishimoto não conseguiu completá-la, pois foi cancelada devido ao desempenho decepcionante. No entanto, o mangá também explorou conceitos de deuses, bem como planos superiores para os quais o protagonista transcendeu mais tarde na história. O contraponto de Shibai em Samurai 8 é Fudumuyo, que é o samurai supremo e o criador da Mandala Box, um dispositivo que pode criar imenso poder, bem como a capacidade de controlar o universo. Ele tinha um discípulo conhecido como Kala, que treinou sob sua tutela e aprendeu os caminhos do samurai. No entanto, à medida que a história se desenrola, fica claro que as ambições e desejos de Kala o levaram por um caminho sombrio, causando uma divergência entre ele e seu mestre. Ele se tornou a personificação da destruição, corrupção e malevolência, traindo a confiança de seu mestre ao encontrar prazer em atividades devastadoras. A série foi cancelada antes que Kala pudesse fazer uma estreia em pessoa.
E isso nos traz ao deus Otsutsuki de Boruto, que parece ter sido conceitualizado a partir de Fudomuyo, a rivalidade do deus guerreiro com o seu discípulo, o que prenuncia um contraste semelhante no legado de Shibai com seu parceiro. Nós vimos os selos destruídos de Otsutsukis, daquela dimensão estranha, sugerindo outros Otsutsukis que veio ao planeta com Shibai. Esses seres desconhecidos poderiam ser o verdadeiro vilão, e como também pode ser um deus Otsutsuki conforme pronunciado no capítulo 79. Shibai deve ter precisado de um meio para lidar com ele, razão pela qual escolheu Boruto para ser seu receptáculo depois de vê-lo matar Momoshiki. Kishimoto chama seu protagonista de assassino de deuses, em um painel promocional, o que contribuiu para seu futuro papel. Todo o sofrimento de Boruto pode estar preparando para o verdadeiro desafio que o espera em algum lugar no universo. Você pode se lembrar de uma frase de Momoshiki quando ele disse a Boruto que aqueles que matam deuses não podem permanecer pessoas comuns. Mas Momoshiki era um Otsutsuki e não um deus, e mesmo que seu espírito seja Shibai, isso não faz muito sentido. Bom, acho que o verdadeiro significado dessa linha é mais um prenúncio do que está por vir. Boruto eventualmente mataria o deus Otsutsuki que uma vez foi parceiro de Shibai, o que marcaria o início das verdadeiras missões em sua vida, como uma viagem completa ao reino dos Otsutsukis, para lidar com os reis cujas estátuas foram encontradas na dimensão de Kaguya. Ou pode ser que ele se torne uma ameaça para todo o clã, pois não permanecerá mais um indivíduo comum. Então ele pode ter que se preparar para lidar com os grandes vilões do clã. Agora, aqui está um detalhe que acredito ter pronunciado Boruto exterminando todos os Otsutsukis. Pouco antes da onipotência acontecer, Kawaki disse a Naruto que está prestes a matar todos os Otsutsukis existentes, o que inclui Boruto. Mas logo a troca aconteceu e agora, 3 anos depois, Kawaki se mostrou realmente fraco para esse papel. E se a onipotência fez com que Boruto assumisse essa missão de Kawaki, que se refletirá mais tarde em sua vida? É uma possibilidade sólida, considerando como antes do feitiço divino, Kawaki era a força motriz da trama, enquanto não havia muito pelo que esperar de Boruto. Mas agora que o salto temporal passou, tudo mudou. Portanto, Boruto lutar contra a pessoa que traiu Shibai, o deus Otsutsuki que vive dentro dele como um parasita, faz muito sentido. Isso reforçaria a ideia de bem versus mal na história, assim como Kala foi retratado como totalmente malévolo sem nenhum motivo adequado. Os últimos eventos na história mostram que os Shinju estão apenas sedentos por conhecimento e são movidos por seus próprios desejos instintivos. Eles não são inerentemente ou necessariamente maus. Pensando assim, se os Shinjus estivessem lutando contra o clã Otsutsuki, ninguém teria objeções às suas ações, já que os Otsutsuki em si são maus. Mas como estão exterminando pessoas inocentes, eles se tornam os vilões da história com seus poderes roubados sendo a cereja do bolo. Algo semelhante tem acontecido com a maioria dos vilões de Naruto, pois todos eles foram moldados por suas situações. Até as ações do Shinju são baseadas em suas circunstâncias. Momoshiki pode ser classificado como excepcionalmente malvado ao lado de Ishiki, mas no final das contas, eles eram apenas uma espécie de caçadores que agiram assim durante toda a sua vida. Precisava haver um verdadeiro vilão maligno, como Kala, que realmente usa seu poder para criar o caos no universo. E é por isso que o surgimento do parceiro perdido de Shibai poderia ser a reviravolta mais interessante na história. Seria uma batalha onde a oposição precisaria morrer, reformulando toda a questão do perdão na franquia. Voltando aos eventos da história, o monstro disfarçado dentro de Boruto ainda não apareceu, e seu desaparecimento está fazendo todos esperarem que seu retorno quebre a internet. Como eu disse antes, o motivo pelo qual Momoshiki tem dificultado a vida de Boruto é para torná-lo forte o suficiente para lidar com a verdadeira ameaça. Mas até quando isso vai durar? Se Momoshiki for realmente Shibai, ele precisará revelar sua verdadeira identidade para Boruto em algum momento. Então, quanto tempo vai demorar até essa revelação? Agora, o Jogan puro contém todas as verdades que estamos procurando, e pode não aparecer a menos que a entidade dentro de Boruto pare de atuar. Com isso, podemos concluir que o mistério de Momoshiki e a verdade sobre o Jogan serão revelados muito em breve. O deus Otsutsuki é poderoso o suficiente para fazer parecer que Momoshiki é real, mas as dicas que analisamos neste vídeo deixam claro que ele não é. Mas e quando é o seu parceiro maligno? O contraponto de Shibai, que pode estar voltando para tornar tudo 100 vezes mais difícil para Boruto. E se ele for o demônio que está controlando o amado?
já que seus recipientes são bem estranhos. Um de seus ciborgues possui os poderes de um personagem muito infame de Naruto. Em breve trarei outra parte desse vídeo focando no deus Jousan e como ele pode ser implementado na história de Boruto. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!